Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo Jesus, iniciamos hoje uma série de oração profunda e transformadora, com o propósito de experimentar o livramento de Deus diante das armadilhas ocultas que surgem, silenciosas, em nossas jornadas. Talvez você já tenha sentido no coração que algo o trava, o impede de avançar ou tira sua paz menos saiba. Muitas dessas situações são laços escondidos, edificados pelo inimigo, que apenas a luz da palavra e a sinceridade diante de Deus conseguem revelar. Por isso, hoje começamos tratando de um tema fundamental: reconhecer as armadilhas ocultas. Porque não há como vencer aquilo que não se enxerga, não se nomeia e não se apresenta diante do Senhor. Ao abordarmos esse assunto, quero convidar vocês a olharem para dentro de si, com honestidade, e perceberem que todos em algum grau já caímos ou quase caímos em armadilhas que pareciam simples coincidências, oportunidades inocentes ou até mesmo boas intenções. Jesus mesmo nos alerta: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10:10. Reconhecer a existência dessas ciladas é por si só um ato de fé e humildade, pois só quem se abre para o discernimento pode ser verdadeiramente guardado pelo Altíssimo. Armadilhas ocultas são situações, pessoas, emoções ou até pensamentos que servem como laços espirituais, impedindo o propósito de Deus sobre nossa vida. Muitas vezes elas se apresentam como oportunidades, facilidades, amizades, caminhos aparentemente vantajosos, mas escondem uma intenção maligna: nos afastar do Senhor, minar nossa fé, gerar confusão, desânimo, tropeço ou pecado. As armadilhas podem se manifestar de maneira espiritual: opressão, tentações, emocional, ressentimentos não tratados, ciúmes, inveja relacional, amizades tóxicas, alianças prejudiciais, financeira, propostas de ganhos fáceis, dívidas sem causa e até mesmo física, descuido com o corpo, vícios. O oculto está justamente na aparência inofensiva ou vantajosa das situações. O inimigo estuda nossos pontos fracos, nossas necessidades e sonhos ainda não entregues, nossas feridas emocionais não tratadas. Como está escrito: sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Muitas vezes a armadilha se constrói devagar, com pequenas concessões, distrações, falta de vigilância, decisões tomadas sem consultar a Deus. Pode ser aquela amizade que começa bem, mas logo te leva a caminhos escuros. Aquele negócio que promete muito, mas depois cobra caro no espiritual. Aquela palavra não perdoada que vira raiz de amargura. O inimigo não tem pressa, mas é astuto e paciente. Toda armadilha começa com um desconforto no espírito, ou com a repetição de situações negativas em áreas que normalmente estavam bem. Preste atenção nos sentimentos recorrentes de inquietação, em portas que se fecham sem motivo, em relacionamentos onde há manipulação, ciúme e inveja, em oportunidades que exigem que você pise fora do princípio para funcionar. Muitas vezes Deus tenta nos alertar através de conselhos de pessoas piedosas, da palavra lida ou de sonhos. Pergunte-se: esse caminho me afasta de Deus, da igreja, da comunhão, da santidade e da paz interior? Toda armadilha tem um preço oculto alto, e Deus sempre acende sinais de alerta: diminuição do desejo de orar, ler a Bíblia ou ir à igreja, surgimento repentino de desânimo, medo, isolamento ou confusão mental, perda de honra e respeito em relacionamentos, atritos sem fim, ataques financeiros, despesas imprevistas, perda de recursos sem causa evidente, sonhos repetitivos com situações de prisão, bloqueio, laços ou lugares escuros, recaídas em padrões antigos de comportamento, vícios, pensamentos negativos, sensação de trava, bloqueio ou de que algo não deixa avançar mesmo com esforço. A história de José é o exemplo clássico. Colocado na casa de Potifar, José tinha tudo para se deixar levar pelas facilidades e tentações. A armadilha era preparada. A mulher de Potifar insistiu, mas José, sensível ao espírito, percebeu que aquilo era laço de destruição. Mesmo sendo falso acusado e lançado no cárcere, Deus o guardou e no tempo certo o colocou em honra. O segredo? José reconheceu o perigo e permaneceu fiel. Muitos ignoram os sinais, justificam pecados de estimação ou se escondem atrás de desculpa, mas Deus só pode libertar quem assume. Eu preciso de ajuda, Senhor. Mostra-me as armadilhas da minha vida. Não é motivo de vergonha, mas de coragem e sinceridade. A verdadeira liberdade começa com a decisão de não ser cúmplice do inimigo em sua própria história. Proponho que hoje, cada ano do mês, tire um tempo para conversar com Deus e abrir o coração. Peça: Senhor,
Revela onde estão os laços, as raízes de pecado, as relações, as emoções ou pensamentos que têm me impedido de ir além. Escreva se preciso, confesse, abrace a verdade, porque ela liberta. Senhor Deus e Pai, nesta hora nos achegamos juntos, como irmãs e irmãos em Cristo, para buscar teu discernimento. Revela, Senhor, todo laço oculto, toda armadilha, toda mentira escondida em nossa jornada. Dá-nos coragem, humildade e sabedoria para reconhecer e nomear o que não te agrada. Que toda venda espiritual caia dos nossos olhos. Traz à tona tudo que tenta roubar nossa paz e propósito, e nos conduz à luz. Em nome de Jesus, amém. Queridas irmãs e irmãos, reconhecer as armadilhas ocultas é o começo de uma grande libertação. Não tenha medo de encarar a verdade, pois aquele que nos revela também nos restaura. Deus está ao seu lado nesse processo, de trazer tudo à luz e preparar o caminho para a sua vitória, amadas irmãs e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje damos mais um passo na nossa jornada espiritual sobre como sermos livres das armadilhas ocultas. O foco agora é entender que a oração vai muito além de palavras dirigidas a Deus. Ela é um escudo poderoso que protege e revela. É também o ambiente onde o discernimento floresce. Sem oração, somos vulneráveis às ciladas do inimigo. Com oração, recebemos direção clara, forças renovadas e olhos abertos para enxergar aquilo que, muitas vezes, está escondido diante de nós. Antes de mergulhar nesses ensinamentos, convido vocês a respirarem fundo e entregarem o coração ao Senhor. Talvez você esteja cansado das lutas diárias, sentindo que algo invisível trabalha contra você, impedindo vitórias, sonhos e relacionamentos. Saiba que através da oração, Deus quer armar você de discernimento e proteção como nunca antes, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Coração aberto, fé fortalecida. Sem oração, caminhamos em meio à vida como quem anda por um caminho escuro. Mas quando oramos, Deus acende a luz do nosso interior. Muitas vezes, as armadilhas mais perigosas não são as visíveis, mas aquelas que se escondem nos detalhes. Uma amizade tóxica, uma oportunidade aparentemente perfeita, uma decisão precipitada. Orando, convidamos o Espírito Santo para examinar o que não vemos sozinhos. Lembrem-se de Eliseu e seu servo 2 Reis 6. Senhor, abre os olhos dele para que veja. A oração traz clareza, revela intenções ocultas e traz discernimento para evitarmos escolhas duvidosas. Irmãs e irmãos, a armadilha mais sutil é aquela que não percebemos. Por isso, Paulo escreve em Efésios 6, para vestirmos toda a armadura de Deus. E a oração está presente em cada peça dessa armadura. O escudo da fé se fortalece na oração. O capacete da salvação é renovado quando dobramos nossos joelhos. Ore diariamente, mesmo que seja por poucos minutos. Essa prática constante molda uma barreira invisível contra inveja, manipulação, palavras malditas e influências do mal. O inimigo ataca na distração. Quem ora é protegido na vigilância. Quantas vezes você já se sentiu indeciso diante de uma escolha importante? Um emprego novo, um namoro, uma sociedade? Nessas horas, a oração não serve apenas para pedir bênçãos, mas para suplicar discernimento. Senhor, abra meus olhos, incline meus ouvidos. Mostra-me o que está por trás desta porta. Irmãos e irmãs, não aceitem decisões apressadas. Orar, antes de agir, é a chave para discernir propósito e armadilha. O Espírito Santo revela, acalma, sinaliza. Aprenda a esperar na oração, menos muitas vezes o silêncio de Deus já é a resposta para não entrarmos em ciladas. Muitas armadilhas nascem da ansiedade. Queremos tanto uma resposta, uma saída, uma solução que agimos por impulso. Acalma o coração apressado. Filipenses 4, 6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, apresentem seus pedidos a Deus e a paz guardará o coração e a mente de vocês. Silencie a precipitação. Muitas quedas poderiam ser evitadas se tivéssemos consultado o Senhor primeiro. O inimigo age no desespero, mas a oração nos ancora na paz e na prudência. Não caminhe sozinho. O Evangelho nos chama para a comunhão. Partilhar pedidos, confessar tentações e buscar junto o livramento é sabedoria. Um grupo de oração, uma irmã de confiança, um irmão de oração, todos são partes desse escudo protetivo. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu. Armadilhas ocultas caem por terra quando nos unimos em intercessão. Não subestime o poder de pedir oração. Deus revela perigos ocultos a outros membros do corpo para nos livrar. Quantas pessoas desistem de orar porque não veem resultados imediatos? O inimigo deseja que nos cansemos,
que aceitemos situações ruins como normais. Perseverança na oração é nossa maior arma. Armadilhas são desmontadas pelo poder da constância. Lembre-se de Daniel, que orou durante 21 dias até que a resposta chegou. Se hoje você luta contra situações que não entende, não pare de orar. Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Seja insistente, determinado menos a resposta virá, e as armadilhas vão ruir diante do poder de Deus. Reconheça e agradeça por cada livramento, mesmo os que você nem percebeu. A gratidão abre novos caminhos e fecha portas do passado. Quando oramos agradecendo, nossos olhos espirituais se aguçam ainda mais. Percebemos quantas vezes fomos livres de ciladas sem nem saber. Leia Salmo 91 com esse coração. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sua oração de gratidão sela vitórias. O Senhor continua cercando seus filhos. Pai amado, agradecemos porque tua mão nos protege de todo laço oculto do mal. Revela-nos pelo teu Espírito aquilo que não conseguimos ver. Fortalece nossa fé para resistir às armadilhas e guia-nos com sabedoria. Dá-nos discernimento, Senhor, para tomarmos decisões que honrem o teu nome e nos mantenham firmes no teu caminho. Cerca-nos com tua armadura cabranás com o sangue de Jesus e mantém-nos alertas e perseverantes na oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a oração é nossa arma mais eficaz contra tudo que pretende nos afastar do propósito de Deus. Ela nos protege, revela e amplia nossa visão espiritual. Persistam. Unam-se em oração e vejam o Senhor desfazendo toda a armadilha que o inimigo tentou colocar no seu caminho. Irmãs e irmãos, depois de reconhecermos as armadilhas e entendermos que a oração é nosso escudo e fonte de discernimento, é hora de dar passos concretos para sairmos de qualquer cilada em que possamos ter caído. Sabemos que nenhum de nós está imune a tropeços, mas a graça de Deus se renova cada manhã e nos chama para restaurar nossa caminhada. Não importa quão fundo você sinta ter afundado, a mão de Deus está estendida e pronta para te erguer. E é sobre isso que vamos falar juntos agora. Olhando para as Escrituras e para o exemplo de fé, obediência e restauração. O primeiro passo para sair de uma armadilha é admitir onde estamos. Isso exige humildade e sinceridade diante de Deus. Às vezes, o inimigo sussurra que ser honesto sobre nossas quedas é sinal de fraqueza, mas a palavra nos mostra o contrário. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 2, Lazote 13. Em oração, diga ao Senhor exatamente como se sente e o que reconhece na sua caminhada. Só assim o processo de restauração começa de verdade. A verdadeira libertação começa com arrependimento, não um sentimento passageiro, mas uma decisão de mudar de rota. O arrependimento sincero abre portas para que o Espírito Santo venha nos transformar de dentro para fora. Clame, Senhor, me ajuda a ser firme e abandonar o que me prende. Não tenha medo do confronto, pois o Salvador veio para nos curar e libertar. Lembre-se, Jesus promete que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Quase sempre, armadilhas espirituais ou emocionais se sustentam em alianças, hábitos ou ambientes que precisam ser deixados para trás. Peça a Deus discernimento para identificar o que precisa ser cortado. Talvez sejam relacionamentos que te puxam para longe do Senhor, conteúdos que te afastam da sua presença ou sentimentos guardados há anos. Ore pedindo forças para romper esses vínculos. Não resista ao chamado de libertação. Busque também apoio de irmãos e irmãs fiéis, pois há grande força na unidade e na oração intercessora. Irmãos e irmãs, o vazio deixado pela armadilha precisa ser preenchido pela palavra de Deus. Escrituras é fundamental para renovar nossos pensamentos e receber direção firme para o próximo passo. Paulo nos exorta: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Encha seus dias com versículos, louvores e ensinos que edifiquem sua vida. Isso funciona como um antídoto contra recaídas. Libertação de armadilhas não é um evento único, mas um processo diário. Cada manhã, escolha submeter sua vontade à vontade do Espírito Santo. Peça por sensibilidade para ouvir a sua voz e obediência para seguir suas orientações. Às vezes a direção divina pode nos parecer difícil, mas sempre será para nosso bem. Lembre-se, o Senhor conhece o futuro e prepara o melhor caminho para cada um de nós. Persevere em oração, mesmo quando for cansativo, e verá os frutos da restauração florescendo em sua vida. Nesta jornada, não precisamos caminhar sozinhos. Deus nos deu a bênção do corpo de Cristo para apoiarmos uns aos outros.
suas lutas com pessoas de confiança, peça oração, esteja aberto a conselhos. O inimigo age nas sombras, mas quando expomos nossas batalhas à luz, desmontamos as mentiras do diabo. Se puder, participe de grupos de oração ou estudos bíblicos. Nesses ambientes somos fortalecidos e somos também suporte para quem enfrenta dificuldades parecidas. O amor fraternal é instrumento do agir de Deus. Declare com fé: fui liberto ou liberta pelo sangue de Jesus, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. As palavras têm poder. Não permita que sentimentos de culpa, vergonha ou baixa autoestima te acorrentem novamente. Use a palavra como espada e escudo. Repita diariamente promessas como: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. João 4:4. Falar menos até mesmo sozinho, em oração, é um ato de fé e alimenta sua vitória. Senhor Deus, Pai amoroso e restaurador, coloco diante de Ti cada irmã e irmão que está reconhecendo suas lutas. Dá-nos coragem para enfrentar a verdade e abandona todo jugo de medo ou mentira. Renovamos nossa mente com a Tua palavra e declaramos que estamos libertos pelo poder do Teu Espírito. Que toda armadilha seja desfeita e que o Teu propósito se cumpra. Ajuda-nos a caminhar em vitória dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, ser liberto ou liberta de armadilhas é possível para quem se entrega de verdade ao processo de Deus. Nem sempre é fácil, menos muitas vezes é dolorido admitir. Romper, recomeçar, mas uma nova história te espera quando você deixa o Senhor te restaurar. Permaneça firme, mesmo que o processo leve tempo. Deus é fiel para completar a boa obra iniciada em sua vida. Agora que aprendemos nas etapas anteriores a identificar armadilhas, buscar libertação e restaurar nossa caminhada, somos chamados a permanecer firmes na liberdade conquistada em Cristo. Mas como viver essa liberdade no dia a dia, sem cair, novamente, nas mesmas ciladas? A resposta está na postura de vigilância constante e na manutenção de um relacionamento íntimo com Deus. Jesus foi claro ao dizer que aquele que o Filho libertar será verdadeiramente livre, João 8,36. Mas essa liberdade requer decisão diária. Assim como alguém que se cura de uma doença precisa evitar aquilo que a causava, também precisamos nos afastar dos gatilhos que provocavam nossos tropeços espirituais e emocionais. Dê passos conscientes, afaste-se de ambientes, conversas e situações que possam te seduzir de volta ao erro. Avalie frequentemente seus relacionamentos e influências. Esteja atento para não subestimar fraquezas. A velha vida cede lugar a uma nova rotina em Cristo oracal diária. Leitura da palavra, comunhão com irmãos da fé, louvor, serviço cristão. Esses hábitos funcionam como cercas de proteção, mantendo sua alma fortalecida e seu coração vigilante. A constância é o segredo para permanecer firme. O Espírito Santo nos alerta, nos consola e nos direciona. Quando perceber o incômodo no coração, um alerta divino, não ignore. A verdadeira liberdade é vivida debaixo da obediência e da sensibilidade ao agir de Deus. Se sentir que deve se afastar de algo ou alguém, obedeça sem demora. A instrução do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Provérbios 13:14. Ninguém vence grandes batalhas sozinho. Sempre que sentir fraqueza ou perceber que está entrando em uma armadilha, busque a ajuda de líderes, amigos de fé ou grupos de oração. O apoio mútuo é bênção para a sua permanência em liberdade. Assim como Deus usa pessoas para fortalecer você, permita-se ser instrumento de proteção e despertamento na vida de outros. Compartilhe seus testemunhos de livramento, ajude quem está começando agora na fé. Ore pelos que ainda lutam. A espiritualidade saudável gera ambiente de vigilância coletiva, onde todos vigiam e protegem uns aos outros em amor. Que nunca falte gratidão em seu coração. Celebre cada vitória, por menor que pareça. Agradeça a Deus pelo livramento, pela força, pela oportunidade de recomeçar. Uma vida grata se fortalece nos dias bons e resiste nos dias maus. Senhor Deus, obrigado por nos libertar e nos ensinar a viver em vigilância. Dá-nos discernimento para não voltarmos ao passado, coragem para obedecer a Tua voz e humildade para buscar ajuda quando necessário. Que cada passo seja guiado pelo Teu Espírito e que possamos ser faróis de proteção. Em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos para trás e vemos o caminho percorrido, reconhecemos a mão poderosa de Deus que nos livrou, restaurou e nos mantém de pé. No entanto, viver livre das armadilhas ocultas é uma jornada diária, que exige perseverança, gratidão e fé inabalável. Chegar até aqui não é o ponto final. É o início de uma vida abundante em vigilância, dependência e louvor ao Senhor. As armadilhas não desaparecem, mas nossa postura diante delas muda. Agora, munidos de oração, discernimento e apoio mútuo, temos recursos espirituais para reconhecer
evitar e vencer cada laço do inimigo. Perseverança é permanecer firme, mesmo diante de lutas prolongadas, confiando na promessa: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. A perseverança em oração é fundamental. Não ore apenas para sair de situações difíceis, mas mantenha o hábito da oração em todo o tempo. Ore pela manhã, ao acordar, entregando o dia nos braços de Deus. Ore durante o percurso, vigiando pensamentos e atitudes. Daitar, reconhecendo o cuidado do Senhor. A oração não é só um meio de pedir proteção, é o canal de comunhão contínua com o Pai, onde recebemos novas forças, renovamos o discernimento e fortalecemos a gratidão. Compartilhar publicamente aquilo que Deus fez renova a fé e fortalece outros irmãos e irmãs. Não guarde para si os testemunhos de livramento. Proclame e fale nas rodas de conversa, nos grupos de oração, nas redes sociais, em família. Diga: o Senhor me livrou de laços ocultos e me fez livre para adorar. O testemunho é semente de fé lançada em outros corações. Ao proclamar, você edifica a si mesmo e aos que te ouvem. A gratidão é uma das maiores armas para manter a livre. Agradeça mesmo diante de provações, reconhecendo que toda luta é ocasião para experimentar novos livramentos e aprofundar sua confiança em Deus. Anote respostas de oração, registre pequenas vitórias e celebre cada livramento. Por menor que seja, não caminhe sozinho ou sozinha, junte-se a pessoas que compartilham o mesmo propósito de oração e santidade. Participe de grupos, cultos, encontros familiares de fé. Onde há 2 ou mais orando juntos, ali está o Senhor fortalecendo e livrando. Quando chega ao final desta série, lembre-se, a vigilância continua. A cada manhã, nossa decisão por Cristo é renovada. Ore, vigie e viva sabendo que Deus já preparou para você novas vitórias. Pai, obrigado por cada livramento, por cada armadilha desfeita, por cada nova chance. Entrego minha vida em Tuas mãos, reconhecendo que só o Senhor tem poder para me guardar de todo mal. Dá-me graça para permanecer firme, discernimento para reconhecer o perigo e coragem para proclamar Tuas maravilhas. Permita-me ser instrumento do Teu amor, ajudando outros a também viverem livres. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te conduziu nesta jornada porque deseja te usar como agente de transformação na sua família, no subero, na sua igreja. Por isso, permaneça firme, mantenha os olhos em Cristo e nunca menospreze o poder de uma vida de oração perseverante. Ainda que as armadilhas sejam reais e as lutas persistam, jamais se esqueça: a oração fervorosa é capaz de desfazer laços, restaurar destinos e trazer paz onde antes havia confusão. Persistência e comunhão são chave para esse novo tempo. Continue sendo exemplo de fé e testemunho de livramento para todos ao seu redor. Renove diariamente seu sim ao desafio da oração. Convide outros familiares, amigos e irmãos a entrarem nessa campanha. Compartilhe nas redes sociais, nos grupos de oração e até mesmo em conversas informais. Transforme sua casa e seu convívio e seja luz para muitos. Você percebeu como a caminhada de fé fica mais leve quando não andamos sozinhos? Nosso encontro pessoal com Deus é fundamental, mas há algo ainda mais poderoso quando a fé sai do íntimo do coração e se torna prática no lar, envolvendo todos os membros da família. A oração familiar constrói um novo ambiente espiritual, onde cada um passa a ser agente de paz, cura e proteção. Vivemos tempos em que correria, distrações e desafios individuais enfraquecem o diálogo e o amor nas casas. As redes sociais, o excesso de preocupações, a falta de escuta e de momentos juntos alimentam a divisão e os pequenos conflitos diários. Muitas vezes cada um luta sozinho e esquecemos o valor de unir corações diante de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de famílias que buscaram a Deus juntas e viveram milagres. Veja Josué 2:4 e 15. Atos 16 e 31. Quando pais, filhos, cônjuges e avós colocam suas preocupações, sonhos, dores e gratidão juntos nas mãos de Deus, criam uma muralha de proteção sobre o lar. Oração familiar não é ato religioso mecânico. É abrir o coração, perdoar, abençoar e ouvir juntos a voz do Senhor, restabelecimento da paz. O ambiente muda. A atenção cede lugar à ternura e ao respeito. Maior unidade quando oramos juntos. Aprendemos a olhar para o outro com mais compaixão. Resiliência nos desafios. Dificuldades vêm, mas a família passa a enfrentá-las em parceria, apoiando e encorajando uns aos outros. Hiranka do Fé, o exemplo prático forma filhos tementes a Deus, preparados para o futuro, testemunho aos vizinhos e amigos. Um lar em oração irradia luz e esperança na vizinhança. Escolha um horário para todos antes do dormir, ao acordar ou no jantar. O importante é a constância, mesmo que dure 5 minutos. Inclua todos, sem pressão.
Envolva com amor menos crianças e idosos. Cada um pode agradecer, pedir ou apenas ouvir. Seja simples e autêntico. Não precisa seguir fórmulas. O essential é abrir o coração, ore por motivos reais, pelas necessidades de cada um, pelas emoções, por decisões e pelo dia a dia. Celebre as respostas quando Deus agir. Agradeça e registre, fortalecendo a fé de todos. No começo, podem surgir dificuldades, desgaste, vergonha, risos nervosos ou falta de tempo. Persista, mesmo pequenas orações feitas com sinceridade abrem portas e derrubam muros. Ao sentir desânimo, lembre-se de quantas histórias existem de famílias restauradas simplesmente porque decidiram buscar a Deus juntos. Senhor, olha para nossa casa e cobre cada cômodo com tua paz. Dá-nos coragem para iniciar e perseverar na oração em família, restaurando os laços de amor, perdão e respeito. Abençoa cada membro do nosso lar, que a tua presença seja o nosso abrigo e fortaleza, que sejamos exemplo e testemunho de esperança para quem nos cerca. Em nome de Jesus, amém.